O atacante Pedro Raul pode retornar para o Goiás em 2024? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador que foi o artilheiro brasileiro, no campeonato da Série A do ano passado, vestindo a camisa do Goiás. Muitos torcedores perguntando qual, por exemplo, é o seu salário atualmente no futebol mexicano. Será que ele está bem por lá? Trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre os seus números e também da parte financeira. Uma outra opção para a camisa 9 do ano que vem, que vejo com ótimos olhos, caso o Goiás consiga a sua permanência na primeira divisão, é o uruguaio Mastriani, artilheiro da Sul-Americana com a camisa do América Mineiro. Foi contratado por uma quantia bem baixa, na metade da temporada passada. Tem um contrato longo, mas ainda assim, se o América cair e o Goiás conseguir uma permanência, vejo como uma opção muito interessante para o ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje com essas opções de camisa 9, falar aqui para vocês outros jogadores que tiveram propostas também do maior do Centro-Oeste. Peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Você também se inscreve no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. É importante a gente ter um canal alternativo, um canal reserva aqui no YouTube. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos. Vou deixar o link do nosso canal de cortes logo aqui abaixo. Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay e facilita bastante a sua vida no trânsito e também na parte financeira. Caso você tenha alguma dívida em aberto, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento, só utilizar o nosso cupom Goiás25 e você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também pode parcelar em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Além disso, o aplicativo gratuito, lá você pode consultar se tem algum tipo de dívida gratuitamente. Só baixar o aplicativo no seu celular, verificar a placa do seu carro ou da motocicleta e lá já mostra se tem alguma dívida em aberto ou não. Tendo, é só utilizar o nosso cupom Goiás25. O link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas opções para a camisa 9 do Goiás em 2024, um nome que de fato em 2023 não teve um substituto. Eu já até imaginava isso, sendo bem sincero aqui, no ano passado eu comentava sobre isso, para o Goiás substituir um jogador como o Pedro Raul na fase que ele estava no ano passado, só se o Goiás contratasse um Pedro do Flamengo ou o Hulk do Atlético Mineiro. É óbvio que isso não ia acontecer, não vai acontecer, por conta, por exemplo, da fase do Pedro Raul do ano passado, era um jogador de R$1 milhão. Obviamente, você pode encontrar outras soluções mais baratas e no decorrer da competição isso acabar acontecendo? Pode sim, mas em 2023 ainda o Goiás não achou esse goleador. O João Magno só tem 2 gols, até aqui na primeira divisão, o Matheus Babi também só 1. Até os pontos, o Goiás de fato com os seus atacantes em 2023 a coisa não funcionou. Sobre opções para o ano que vem, eu estava assistindo a live do Geriezer Paulo, do Futebol 62, valeu demais ao Gerli, um cara que é espetacular no que faz, e um torcedor do Goiás, acabei não pegando o nome dele aqui, aí é falha minha, enfim, ele comentou sobre opções para a camisa 9 do Goiás no ano que vem, envolvendo o centroavante, o Mastriani. Você conhece ele? Ele que é artilheiro da Copa Sul-Americana, vestindo a camisa do América Mineiro, comentou que poderia ser uma boa possibilidade para o Goiás do ano que vem. E de fato é assim, centroavante de 30 anos que tem 14 gols em 27 jogos na temporada, sendo 4 gols na Série A do Brasileirão em apenas 9 partidas, além de 9 gols em 12 jogos na Copa Sul-Americana. O América, que fez uma boa campanha, chegou até as quartas de finais, acabou sendo eliminado pelo América Mineiro e tendo no Mastriani um nome de extrema importância. Por exemplo, no Campeonato Mineiro, ele só participou de 2 partidas e não marcou gols. Então, dos seus 14 gols, só nas competições principais, Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Ele que pertence ao América Mineiro, tem um contrato longo no Coelho, vai até dezembro de 2025. E no ano passado, o América pagou R$3.100.000 por 60% dos seus direitos econômicos, segundo o Globo Esporte. Então é sim, um jogador que tem contrato longo no América, não vai ficar livre no mercado agora ao final do ano. Entretanto, se tudo acontecer como a gente espera, uma permanência do Goiás para o ano que vem, aumentando a sua folha salarial, o poder de investimento, até mesmo de contratações de jogadores, isso pode acontecer, o Goiás chegar e pagar pequenas quantias. Não vejo abrindo o bolso, investindo 10, 15 milhões de reais, mas por que não? 2 milhões, 3 milhões, 4, deixando o percentual futuro para o outro clube, isso pode acontecer. E até mesmo com o América Mineiro, que até vem somando uma evolução
nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, tem uma tarefa muito difícil para escapar do rebaixamento. Caso caia de fato para a Série B do ano que vem, terá que reformular bastante o seu elenco. Então não é uma tarefa fácil e vejo sim, assim como foi, por exemplo, o Isidro Pita, aquele centroavante paraguaio que fez uma baita Série A pelo Juventude do ano passado, tá no Cuiabá hoje, não vem conseguindo engrenar, é outro jogador que eu vejo com uma boa possibilidade no mercado da bola. Só para completar aqui sobre o Mastriani, vou deixar para vocês o mapa dele de movimentação na Sul-Americana. Pode observar, né, uma nota média altíssima segundo o SofaScore de 7.12. Centroavante de grande área, forte fisicamente, tem uma boa definição com a perna esquerda e também pode fazer uma função como um segundo atacante. Sobre a sua carreira, ele que começa na equipe do Cerro, no futebol uruguai, ali em 2012, marcando 12 gols em 30 jogos. Eu inclusive fui no jogo do Cerro, né, quando eu estava lá em Montevideo. Passa no Crotone também, na segunda divisão da Itália, em 2013, no futebol da Eslovênia, no Olhanense em Portugal em 2014, no futebol do México e no Uruguai, onde ele joga tanto no Rentistas quanto no Sud América e no Boston River, sempre em clubes menores, né? Até fiquei surpreso, cara que foi tão cedo para o futebol italiano, acho que merecia oportunidades em outros grandes clubes aqui da América do Sul. Em 2019 ele consegue sim se transferir para um importante clube, que no caso foi o Guayaquil City, uma equipe do Equador, 14 gols em 28 jogos, e só em 2021 que é transferido para o Barcelona, aí sim, o de Guayaquil, 9 gols em 42 jogos, no ano passado mais 10 gols em 27 no Equador, quando chegou no América Mineiro. Foi até mal, né, naquela reta final do ano, se adaptando. Atualmente o jogador já se sente muito melhor, né, fisicamente, também com seus companheiros, jogando muito bem a primeira divisão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Gonzalo Mastriani, se poderia ser uma boa alternativa para o Goiás no ano que vem. Não fica livre no mercado, mas se acontecer como está agora na tabela de classificação, o Goiás permanecendo na Série A, tendo um poder financeiro maior para o ano que vem, e o América caindo para a Série B, é sempre um time muito organizado, muito, digamos, correto nas suas coisas, não faz loucura na Série A, na Série B do Brasileirão, possivelmente desfazendo de um jogador mais caro aqui e ali, acho que seria sim uma opção interessante e possivelmente ganha menos do que 150, 170 mil reais mensais. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Sudoeste.bet para você apostar no jogo da seleção brasileira contra a Bolívia. Uma vitória do Brasil em casa pagando 1,08 a cada real apostado. Foi a maior cotação que eu observei da casa de apostas, justamente né, da Sudoeste, na vitória do Brasil. Um empate pagando 19,95 nessa partida em Belém. Teremos também Uruguai e Chile, um jogaço com a vitória do Uruguai em casa pagando 1,73. E na próxima rodada, o Brasil que enfrenta o Peru, teremos também outras partidas nessas eliminatórias no dia 12 de setembro, como por exemplo Equador e Uruguai, um empate nesse compromisso pagando 3,15 a cada real apostado, além de Bolívia e Argentina, uma vitória da Argentina fora pagando 1,65. Essas e todas as outras cotações nos jogos das eliminatórias, no futebol sul-americano, europeu, também tem a Série B, a Série C do Campeonato Brasileiro em andamento, você encontra na Sudoeste, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com 100% de bônus no valor do seu depósito. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro jogador goleador do Goiás no Brasileirão do ano passado, o Pedro Raul, ainda muito jovem, tem 26 anos de idade, conseguiu uma boa negociação, né, com o Toluca no futebol mexicano nessa atual temporada e começou bem por lá. 8 partidas, 4 gols marcados e uma assistência para os seus companheiros. Ele que não tem percentual do Goiás, viu o pessoal comentando, perguntando se existe uma possibilidade dele retornar para o ano que vem. Olha, o Goiás, se permanecer na Série A, terá sim um poder financeiro melhor para a temporada de 2024. Ainda assim, eu não vejo o suficiente, por exemplo, para investir, mesmo em jogadores mais caros, em fases negativas, mas que dependem de uma compensação financeira para a sua liberação, ou um salário, por exemplo, na casa de 500 mil reais mensais, que era o que ganhava o Pedro Raul no Vasco da Gama, atualmente no futebol mexicano. Acredito eu que ele deve receber ainda mais do que isso. Então, assim, se o Goiás ficar na Série A para o ano que vem, pode sim ter jogadores bem mais interessantes do que do atual plantel, assim como se a gente observar, por exemplo, a montagem do elenco em geral do Goiás desse ano, dá para observar que tem posições melhores, mais bem qualificadas do que em relação para 2022. Agora, para você dar esse passo desse tamanho, do Goiás chegar e pagar 15 milhões de reais,
na contratação de um jogador, sendo bem sincero, só quando o Verdão virar clube empresa. E olha lá, né? Vai depender muito também do tipo de investimento. O Pedro Raul tem contrato no Toluca até o final. Perdão, eu não consegui confirmar essa informação, até me confundi aqui. Possivelmente é um contrato até o final de 2026, já que o site Transfermarkt não especificou a duração do seu vínculo, mas como o Toluca pagou 26 milhões de reais pelo atleta, acredito que pelo menos um contrato de 2, 3 até 4 anos de duração no futebol mexicano. O Goiás não tem percentual do jogador, ele teve do ano passado. Eu tenho até que confirmar essa informação, porque era o seguinte, o Goiás ele tinha uma taxa de vitrine de mais ou menos na casa de 10 a 15%, um contrato juntamente já estabelecido, né, no clube japonês. Se o Goiás vendesse, se o Pedro Raul se transferisse, né, em definitivo até o mês de dezembro, o Goiás poderia ter essa quantia no seu bolso de aproximadamente 10 a 15%. E o Pedro Raul ele já foi comprado de fato pelo Vasco da Gama ainda no mês de dezembro do ano passado. Então possivelmente o Goiás recebeu essa quantia, só ainda não consegui confirmar essa informação aqui para vocês. Mas de percentual, de venda futura, o Goiás não manteve absolutamente nada, até porque ele só estava emprestado aqui no futebol brasileiro, e também de mecanismo de solidariedade, como ele jogou no Goiás no ano passado ainda com 25 anos, a FIFA só permite até 23, né, para o jogador ficar ali com 0,5% de uma venda futura. Então o Goiás não tem absolutamente mais nada em relação ao Pedro Raul. O Vasco pagou apenas 10 milhões de reais para contar com o jogador. Assim, aquela coisa, né? A gente entende, o cara, a moral de jogar no Vasco, enfim, é maior do que o Goiás, né? Mas aí você pega e olha e fala, pô, o cara foi o artilheiro aqui pelo Goiás, só 10 milhões de reais e um salário de 500 mil, sabe? É loucura? Pode até ser, mas pro cara que vinha entregando tanto, é complicado, sabe? Mas igual eu falei, o cara pode ter a vontade de jogar no Rio de Janeiro, compreendo completamente, mas o Goiás, não sei, eu tentaria fazer algo diferente, né? Para permanecer com o jogador nesse ano. Achei muito barato essa negociação de somente 2 milhões de dólares ao Vasco da Gama, que conseguiu vender ele tranquilamente por 4 milhões de dólares, né, ao futebol mexicano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Pedro Raul. Se seria uma opção interessante, e obviamente que sim, mas é igual eu falei para vocês, que permaneceram na Série A, conseguindo um time mais caro para o ano que vem, eu acredito que sim, mas não nesse ponto, sabe, de contratar Lucas Alter, de contratar o Pedro Raul, aí eu já acho que é demais para as pretensões alviverdes, e não só isso, né, a gente observar também a parte financeira do clube. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final outros conteúdos que já gravamos também nesse comecinho de semana. Você encontra o nosso canal de cortes, se inscreva, compartilha, aquela coisa toda que você já sabe aqui do YouTube. Vou deixar os nossos 2 apoiadores do canal, tanto a Zapay quanto também a Sudoeste.bet, os links na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!